Muito bem. Eu vou ter que gravar essa aula de novo, porque eu esqueci de gravar na devocional. Pronto, Então, eu vou gravar de novo essa aula, tá? Essa aula, ela está baseada em segundo livro de Reis, capítulo 1, 2 e o capítulo 3 e 4. Vou compartilhar a tela e a gente vai dando uma passeada aí com aquilo que Deus tem para falar para a gente, tá? Então, esse texto, ele começa falando sobre... Vamos lá. A gente precisa entender que o livro de Reis, o segundo livro de Reis, na verdade, ele é uma continuação do primeiro livro de Reis. Então, não tem muita explicação diferente do primeiro livro para o segundo livro. O primeiro livro e o segundo livro, eles são livros que falam sobre um alerta sobre o juízo de Deus. Ele traz um alerta em crer e obedecer a Deus, seus decretos e mandamentos. Ele traz também essa lição sobre líderes que acabam desviando o povo, que é muito importante a gente ter esse foco também no livro. E também ele fala sobre o esforço dos profetas em trazer os reis e o povo de Deus para os caminhos certos, né? Então, assim, o livro de Reis, os dois livros, eles têm essa pegada. A diferença deles são os personagens, né? Eu acho que o primeiro livro de Reis termina com o finalzinho do ministério do profeta Elias, e no segundo livro de Reis começa o ministério do Eliseu. E aí a gente tem também as mudanças dos reis, né? Como eu tenho falado sobre todas essas mudanças, né, de rei. E inclusive o segundo livro de Reis começa no versículo 1, dizendo que o rei Acabe morre e há uma rebelião de Moabe, e o Acasias, que era o filho do Acabe, se torna rei. E o Acasias sofre um acidente, ele cai da sacada do quarto dele, e ele se machuca e ele fica acamado. E aí, nesse acidente, ele pergunta para os deuses, para os mensageiros de Baal-Zebub, que é o deus de Ecrom. Ele pergunta para eles se eles se recuperariam ou não. E aí entra o Elias na parada, né? O versículo 3, o Elias entra e ele fala assim: acaso não há Deus em Israel? E é importante essa frase, acaso não há Deus em Israel? É uma pergunta retórica que o profeta traz aqui, que significa assim: Israel é o povo de Deus, Israel é o povo escolhido de Deus. E por que Israel, então, ele traz essa busca de outros deuses, além do Deus de Israel, entendeu? Então, assim, na verdade, essa pergunta é uma pergunta que precisa ser feita nas nossas casas. Vocês que são cristãos, vocês que buscam o Senhor, que são devotos ao Senhor Jesus, né? E você precisa fazer essa pergunta: tem Deus nessa casa? Tem Deus nessa? Quem é o Deus dessa casa? Né? E eu fico pensando aqui na minha vida, na minha família: quem é o Deus da minha casa? Né? Eu preciso buscar esse Deus, o Deus da minha casa. E eu começo a pensar que muitas vezes nas nossas vidas, ao invés de buscar Deus em primeiro lugar, nós buscamos a nossa própria força, nós buscamos outros recursos, outras fontes, né? Porque, não, eu vou procurar o João de Deus, eu vou procurar no Espiritismo, eu vou procurar na Umbanda, eu vou procurar em outras religiões. Por quê? Porque você ainda não decidiu quem é o Deus da sua casa, né? Então, é importante, essa pergunta traz essas reflexões para nós, né? E até essa pergunta: será que você realmente crê em Deus? Isso é muito importante pensar. Versículo 4, então, o Elias, ele diz assim que o Elias se foi, né? Foi embora, porque ele deixou ali uma palavra para o rei de Israel, falou assim: por conta de que você não busca Deus em primeiro lugar, você não se levantará dessa cama e certamente morrerá. Né? E aí o Elias sai da presença do rei e vai embora.
O versículo 5, né? Os mensageiros voltam para o rei e perguntou, por que vocês voltaram? Versículo 6 diz que um homem veio ao nosso encontro, foi o Elias, e o Elias fala para os mensageiros, vai lá, e fala para eles essa pergunta, acaso não há Deus em Israel, e que ele certamente morrerá, e ele fala isso para os mensageiros. Os mensageiros, eles comunicam o rei, e o rei começa a mandar pelotões do exército para fazer o homem de Deus mudar de ideia. E aqui fica uma questão, né? A gente sempre procura pessoas que nos dão conselhos que a gente quer ouvir, né? Eu não sei se você é uma pessoa dessas, mas acho que eu sou algumas vezes assim. A gente sempre quer ouvir conselho que agrada os nossos ouvidos. A gente nunca quer ouvir um conselho que dói na gente, né? E aí, quando vem um conselho que dói, esse rei achou que na sua autoridade em relação à sociedade, ele podia fazer o homem de Deus mudar de ideia. E aí ele manda um exército, um pelotão de exército pro homem de Deus, e para que o homem de Deus mude de ideia. Esse número 50, né? Por que 50? Foram 3 pelotões de 50. Primeiro de 50, segundo de 50. Quando esse 50 é um número que expressa uma estratégia bélica, uma estratégia de guerra, né? Então, por exemplo, quando Obadias protegeu os 100 profetas, ele dividiu 50 em 50. Quando alguns reis enviam seu exército, manda de 50 em 50. Então, é uma estratégia bélica. Então, de uma certa maneira, esse número 50 estava trazendo para Elias a ideia de que o rei mandou um exército para que o Elias mudasse de ideia. E esses pelotões chegavam e falavam assim, o homem de Deus, né? E aí, assim, o Elias falava assim, já que eu sou homem de Deus, então que caia fogo do céu e queime todos vocês. E o primeiro pelotão foi queimado, o segundo foi queimado, o terceiro, o cara foi mais esperto, né? Ele viu o que tinha acontecido com os 2 primeiros, e aí ele falou assim, homem de Deus, por favor, tenha misericórdia com a minha vida. E aí, realmente, o profeta tem misericórdia da vida deles e não mata esse grupo, e ele vai, versículo 15, Elias vai falar com o rei, né? Elias foi falar com o rei, e Elias, mais uma vez, confirma aquilo que Deus tinha falado para ele, da palavra da morte de Acasias. A gente entende versículo 16 até 18. Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão se tornou seu sucessor, né? E é importante a gente entender nessa questão que, principalmente de você tentar mudar a ideia de Deus, né? O rei aqui, ele queria que a palavra fosse diferente, ele queria que Deus mudasse de ideia, né? A força, né? Através da força bélica, da força de guerra. E a gente precisa aprender uma lição em relação a isso, né? Que lição que a gente aprende? Nós temos que aprender que Deus é Deus, que Deus é soberano, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Pai, é o Criador, e Ele sabe o que é melhor para os filhos. Nós precisamos aprender a depender desse Deus. Quando você tenta... essa é a frase que eu queria trazer para você hoje, né? Deus não é um mordomo das suas vontades. Deus não é um mordomo das suas vontades. Então, não é porque você pediu que Ele tem que te dar. Isso é coisa de gente mimada. Isso é coisa de criança mimada. Aquela criança que vai na loja de brinquedo e fala para o pai assim, eu quero esse brinquedo. Eu quero, né? E eu vejo que a igreja, hoje, está cheia de crente mimado, de filho de Deus mimado, né? Você já viu aquela expressão que alguém fala assim, eu recebo, você vai ter que me dar, Deus, né? Tipo assim, quem é você para dar ordem em Deus? Quem é você para fazer de Deus o mordomo das suas vontades? Não, nós precisamos confiar no Senhor Jesus, nós precisamos dar a nossa vida para Ele, não Ele fazer as nossas vontades. Deus não é a lâmpada de Aladim que você esfrega
sai um gênio, você faz os 3 pedidos. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente ora assim: que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade. E a oração de Jesus Cristo, lá no Calvário, antes de ser, pouco tempo antes de ser preso e ser crucificado, né? Ele fez essa oração: passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Né? Então, dentro dessa história, queria trazer esse princípio. Capítulo 2, então, a gente vê que o capítulo 2 começa com o fim do ministério de Elias. Né? Elias, então, há pouco tempo de ser levado aos céus, então ele vai para Gilgal e ele leva o Eliseu com ele. E aí diz aqui que no versículo 2, o Elias falou para o Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou para Betel. E aí o Eliseu falou: não, eu vou com você. Aí depois o Elias também falou que ia para Jericó. E o Elias falou: vou com você também. O Elias falou que ia para o Jordão, mas aí o Eliseu também foi com ele. Então, assim, nesse relacionamento de treinamento, desse treinamento que Elias está fazendo com o Eliseu, eu queria que a gente pudesse olhar para isso como um discipulado e que a gente pudesse entender alguns princípios sobre discipulado. Uma coisa importante que isso é pastor Joel, tá? Eu entendo o seguinte: discipulado é diferente de estudo bíblico, né? Estudo bíblico é adquirir informação. Estudo bíblico é você, sabe, tudo isso que eu estou fazendo com vocês aqui nessa devocional é estudo bíblico, é informação, é recurso para você, é você saber pegar um texto desse e trazer uma lição preciosa para a sua vida, é você pegar um texto desse, fazer correlações com o Novo Testamento, entender as profecias que estão sendo realizadas, entender o tempo, olhar para os reis, olhar para a história, olhar para a linha do tempo, olhar para a cronologia e aprender alguma coisa, adquirir alguma informação importante para a sua vida. O discipulado precisa do estudo bíblico, mas o discipulado não é estudo bíblico. Eu entendo que o discipulado é o que Elias está fazendo com Eliseu. Se você for comigo aqui no versículo 11, o versículo 11, antes do Eliseu subir aos céus, ele diz assim: enquanto caminhavam e conversavam. Enquanto caminhavam e conversavam. Ou seja, para mim isso é discipulado. Discipulado é andar junto, é caminhar junto, é conversar, é andar junto com as pessoas, né? Então, quando eu olho assim essa dinâmica do discipulado do Eliseu para com Elias, eu entendo que Elias, ele está andando junto, ele está conversando com Eliseu. Ele está, sabe, eu acho isso interessante. Eu tenho discipulado mais ou menos uns 9 meninos esse ano, uns 9 rapazes esse ano. E esse grupo de pessoas que eu quero discipular esse ano, eu ando com eles, eu jogo bola com eles, a gente serve junto nos acampamentos, a gente serve junto na igreja, a gente serve junto na equipe de louvor, a gente serve junto nos acampamentos da denominação, a gente serve junto no Wave, a gente serve junto no Reich. O que acontece? Para mim, discipulado é andar junto. Discipulado tem a ver com mudança de comportamento, de atitude. Eu quero que as pessoas que andam comigo aprendam como que se ora em público, como que se ora individualmente, como que se aconselha uma pessoa sofrendo com ansiedade, como que você aconselha alguém que está fazendo coisa errada, como que você cuida do pessoal da terceira idade, como que você cuida das crianças, como que você lidera uma equipe de louvor, como que você ensina, como que você prega, como que você se dedica para as pessoas, como que você entrega a sua vida e devolve a sua... E sabe o que eu quero dizer? É assim, que o discipulado é ensinar atitude, ensinar o comportamento. Eu sei que nenhum líder é perfeito, mas o discipulado é esse andar junto, é o mostrar para as pessoas como que se anda com Jesus, como que se vive com Jesus, como que se
pratica o amor de Jesus nas pessoas através do seu ministério, né? Então, o discipulado tem a ver com esse andar junto. Outra coisa que eu aprendo sobre discipulado aqui é que existe o liderado, né? Essa pessoa que é o Eliseu, que está sendo discipulado pelo Elias, o liderado busca o líder. O liderado busca o líder. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O líder bom é um líder ocupado. Líder que não está fazendo nada, eu fico pensando assim, não, isso aí não é um bom líder, não. Um bom líder tem que estar ocupado. O pastor Eziel sempre fala para mim, quando você faz uma coisa boa, as pessoas te chamam, né? Se você faz uma coisa boa, se você faz bem alguma coisa, as pessoas te chamam. Se você é ruim, ninguém te chama. Você vira e fica sozinho, isolado, né? Mas quando você é bom, todo mundo te chama, todo mundo quer você perto. Então, um bom líder, a gente não quer ser discipulado por um líder ruim. A gente quer ser liderado por um líder bom. E o líder bom, ele está ocupado. Então, o que acontece? O liderado, ele precisa buscar o líder. As pessoas que estão fazendo discipulado, eu falo para os meus meninos que eu estou discipulando, vocês têm que correr atrás de mim. Vocês têm que marcar cafezinho comigo, vocês têm que marcar reunião comigo, porque eu estou fazendo um monte de coisa. Então, se você quer receber esse discipulado, você precisa também investir e buscar o discipulador, né? Porque eu vejo que o Elias falou, fica aqui que eu vou para Gilgal. O Eliseu foi junto. Elias falou, fica aqui que eu vou para Jericó. Eliseu foi junto. Fica aqui que eu vou para Jordão. Eliseu foi junto. Então, todo lugar, o Eliseu, ele buscava o líder, ele buscava o discipulador, né? Então, isso mostra o quê? O tamanho da sua dedicação e da sua fome é diretamente proporcional à quantidade de discipulado que você vai receber do seu discipulador, né? Ninguém gosta aqui de aluno que não se dedica, não é verdade? Se você é uma pessoa que dá aula de escola dominical, dá aula em qualquer lugar, como é gostoso aqueles alunos que ficam fazendo pergunta, que ficam te enchendo, professor, mas eu não entendi isso, queria aprender. É eles que buscam. A quantidade da sua busca é diretamente proporcional à quantidade de quanto que Deus vai derramar na sua vida. Isso em várias áreas da sua vida, né? Então, é importante a gente entender essa dinâmica, esse princípio do discipulado. E outro princípio do discipulado, o último que eu vou trazer aqui nesse texto, é o seguinte. O discipulador, o Elias, o melhor discipulador é aquele que quer que os seus discipulados, as pessoas que estão sendo discipuladas, se tornem melhores do que ele. Isso aqui é uma chave muito importante. Deus quer que nós criemos pessoas melhores do que nós. Eu olho para as minhas filhas e eu quero que as minhas filhas sejam os melhores que eu. Eu olho para os meninos que eu estou discipulando esse ano e eu penso, não, eles precisam ser melhores do que eu. Eu vou orar por isso, eu vou investir nisso. Eu quero buscar isso, que eles sejam melhores do que eu. E esse é um princípio do discipulado, né? Aí a gente vê aqui que o Eliseu, ele pede essa porção dobrada, né? O espírito profético e a porção dobrada da herança. E essa herança, quando alguém pede porção dobrada ou quando alguém recebe a porção dobrada nessa época, significa que era primogênito. E os primogênitos, né? Eles recebiam tudo em dobro, tanto de coisa boa como de coisa ruim, mas eles recebiam em dobro a herança paterna, né? E Eliseu queria ser maior do que o Elias, não por orgulho, mas porque eu entendo que durante a vida de Elias colocou isso no coração do Eliseu. Eliseu, você tem que ser melhor do que eu. Eliseu, você tem que ser melhor do que eu. Então, eu gosto dessa ideia de que o bom discipulado é um discipulado que forma pessoas melhores do que o discipulador, né? Pensa nisso e você invista nos seus filhos, invista em quem você vai discipular. Aí no versículo 11 a gente vê que Elias foi levado no redemoinho e o versículo 12 o Eliseu grita, meu pai, e rasgou as suas vestes. Versículo 15 a 18, os discípulos de Elias procuram o corpo dele, mas eles não acham.
e aí vem uma historinha, versículo 19. Quando a gente vai para o versículo 19, a gente vê uma historinha que seria o início do ministério do Eliseu, né? O Eliseu vai até uma cidade que está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E a terra é improdutiva porque a água não é boa, né? Então, é interessante isso. Um lugar bem localizado, mas o local tinha uma água ruim. E aí, o Eliseu olha para essa situação e ele pede uma tigela com sal, né? E joga esse sal ali na fonte, da nascente dessa água. E aí a palavra de Deus vem: purifiquei essa água, não causará mais morte, nem deixará mais a terra improdutiva. E até hoje essa água permanece pura conforme a palavra. Vamos olhar para essa historinha, né? Uma coisa que eu tenho sempre falado é: quando você olha para uma historinha dessa, não cria regra, encontra os princípios, né? Porque se você criar regra, sabe o que é criar regra? Eu falo assim, bom, então, se alguma coisa está dando errado, eu tenho que jogar sal, porque o sal vai purificar esse problema. Não, né? Senão toda a carne seria carne ruim, e se a gente jogar sal, ela fica boa. Não, eu tô com fome já. Mas assim, a ideia é o seguinte, não cria regra, não acha assim, então quer dizer que eu vou botar sal dentro de um copo e vou deixar na minha casa para que da minha casa saia a fonte de água boa. Não cria regra. Quando você olha um texto desse, não cria regra. Aprenda os princípios, né? Então, olhando para esse texto, né, a gente vê... Vamos olhar para esse texto e vamos tentar entender alguns princípios e coisas boas que Deus pode ensinar para a gente. Primeiro, o problema estava onde? O problema estava na água. Não, o problema não estava só na água. O problema estava na fonte da água, na nascente da água. E quando a Bíblia fala sobre fonte de água, o que é a fonte, né? A fonte é o coração. Se você abrir lá em Provérbios, capítulo 4, você vai lá, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a gente vai ver que a palavra de Deus diz o seguinte: acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que é isso? O que quer dizer? A fonte, esse depende toda a sua vida, em algumas versões fala que é a fonte da vida. E o coração é a fonte da vida. Vamos pensar que essa cidade é uma pessoa e que a fonte da água é o coração. Quando o coração está contaminado pelo pecado, quando o coração ainda não foi transformado, do coração sai maldição, do coração sai palavrão, do coração sai murmuração, reclamação, nada tá bom nessa vida, tudo é uma droga, tudo não presta, e você não presta, e você é ruim, e esse presidente é ruim, e esse ministro é ruim, e esse governador é ruim, tudo é ruim, né? Então, no seu coração, quando saem muitas dessas coisas, é porque o seu coração não foi transformado. O problema da cidade era a fonte. O problema dessa pessoa é o coração. E aí, então, o Eliseu vem. O Eliseu representa a presença de Deus. O Eliseu, ele está aqui como um profeta que traz a presença de Deus para as pessoas. E aí, quando o Eliseu vem, o Eliseu fala, me dá um pouco de sal. O que é sal, né? O sal, quando a gente vê sal, a gente entende o seguinte: quando você abre lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, você vai entender o seguinte: a palavra de Deus diz o quê? Por essa razão, eu falo em parábolas, não é esse versículo, porque aqui é o capítulo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer o quê? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O que é ser sal da terra? Ser sal da terra é fazer uma diferença. Quando a palavra de Deus fala ser sal, significa que o sal é o evangelho dentro de nós. É o evangelho que transforma dentro de nós. É a palavra de Deus que transforma dentro de nós. Então, assim, de uma certa maneira, quando a gente vai para o segundo livro de Reis e a gente fala do sal, a gente simplesmente a gente está falando assim,
Coloque o evangelho no seu coração. Entre com o evangelho na sua vida, né? Não fique confiando no seu coração carnal, mas confie no evangelho, que é a palavra de Deus. O evangelho transforma. Vós sois o sal da terra. O sal faz diferença. E aí o Eliseu joga sal na fonte e a água fica boa. Ou seja, houve uma transformação. Aconteceu um milagre aqui, né? Mas assim, essa fonte que gerava água ruim, água improdutiva, foi transformada. Isso significa o quê? Que o nosso coração precisa ser transformado quando o evangelho, o sal, entra nas nossas vidas, e aí toda a cidade se torna produtiva e traz vida. Isso nos faz lembrar o quê? A história de Jesus com a mulher samaritana. Jesus conversando com a mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, a gente vê que aquela mulher, ela não tinha vida. Aquela mulher estava sofrendo. Aquela mulher tinha um coração amargo, de águas amargas, de águas improdutivas. Não tinha coisas boas saindo da vida dessa mulher. E aí essa mulher tem um encontro poderoso com Jesus Cristo. E Jesus começa conversando sobre a água. Mas a mulher, versículo 14, Jesus diz para a mulher o seguinte: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, assim, nós queremos ter uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, assim como essa fonte nessa cidade, ela jorrava água de morte e improdutividade, quando o nosso coração é transformado pelo Senhor Jesus, quando o nosso coração é transformado pelo Evangelho e a Palavra de Deus, o sal da terra, e nós, então, passamos a jorrar do nosso interior a água viva, a água que vem do céu, água saudável, água produtiva. E essa água vai trazer muita produção boa nas nossas vidas. E aí depois a gente tem uma outra historinha, que é uma historinha meio escabrosa. Muitos de vocês devem ter, se vocês leram esse texto antes, vocês devem ter tido alguns problemas com esse texto, né? Mas, calma aí. Oxe, tô em outro texto, né? Então, quando você vai lá, 2 Reis, ainda estamos no capítulo 2, lá no finalzinho, depois dessa história das águas, né? Tem uma outra história. De Jericó, Eliseu foi para Betel. Vamos lá. De Jericó, Eliseu foi para Betel. E no caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. E Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Queridos, essa história é muito escabrosa. Às vezes eu leio essa história e eu acho muito engraçado, né? Um certo teor de sarcasmo e humor aqui nesse texto, né? Porque os meninos estavam bagunçando com o profeta olha para eles e amaldiçoa, do mato sai 2 ursas e arrebenta com 42 desses meninos. Mas, assim, aqui tem uma reflexão muito preciosa. Eu assim, em cima desse texto, eu já aprendi muita coisa. Eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões em cima desse texto. Quando a Bíblia fala desses meninos, primeiro, entenda que Eliseu foi de Jericó, ele foi para Betel. Lembra o que tem em Betel? Betel era aquela cidade onde Jeroboão fez dois ídolos de ouro, de bezerros de ouro, e colocou uma na cidade de Dan, uma na cidade de Betel. E ali, todos os reis que vieram depois de Jeroboão, vieram em adoração a esse Deus, desse bezerro de ouro. Então, criou-se uma idolatria muito forte, criou-se uma adoração muito forte ao Deus Baal, e Betel era a fonte, né? Claro que o significado de Betel é um significado muito lindo,
Betel significa a porta de Deus, né? Mas assim, essa cidade, ela foi marcada por idolatria. E esses meninos, né? Quando a gente chama a Bíblia aqui de meninos, em outras versões, esses menininhos não são chamados de menininhos, mas eles são chamados de rapazinhos. E quando a Bíblia fala rapazinhos, eles não eram tão novinhos como a gente pensa. Quando a gente ouve meninos, a gente pensa logo em criancinhas de 4, 5 anos, né? Que ainda não tem consciência do que faz. Não, esses meninos aqui que está falando eram rapazes de 20 e 22 anos. Eles tinham mais ou menos 20, 22 anos. Eles estavam andando em grupo. Eles estavam andando num grupo de 42. Então, esse grupo de 42, lembra que eu falei para vocês dos 50 que formam um exército, uma estratégia bélica? De uma certa maneira, esse número de 40 até 50 é um número de formação bélica. Ou seja, esses meninos eram meninos que estavam sendo treinados para serem prostitutos cultuais, como a gente viu em alguns capítulos do primeiro livro de Primeiro Reis. Esses meninos, eles eram esses rapazes, eles estavam sendo treinados para serem profetas de deuses, de idolatria, de deuses pagãos. E esses meninos, eles eram do povo de Deus, eles eram da raiz do povo de Deus, mas eles se desviaram completamente. Eles eram rapazes que estavam buscando treinamento para se tornar profetas de Baal, profetas dos deuses idólatras dessa região. E aí, então esses rapazes, não vou chamar mais de meninos, né? Porque o menino traz para a gente essa ideia de que os meninos tinham 5, 7, 8 anos. Não, eles eram rapazes, eles tinham 20, 22 anos. Então esses rapazes, eles começaram a caçoar, eles começaram a bagunçar, eles começaram a zoar com o profeta Eliseu. Eles gritavam o quê? Eles gritavam o seguinte, eles gritavam suma daqui, careca. Ou em outras versões, sobe calvo, né? E quando eles falam sobe calvo, tem coisas importantes que a gente precisa entender nessa frase dos meninos, né? Quando o menino fala sobe, ele está fazendo uma alusão, ele está fazendo uma comparação de Elias com Eliseu. Porque o Elias subiu, né? Suma daqui, sobe, ou seja, Eliseu sumiu, Eliseu subiu. Por quê? Porque Deus veio buscar o Eliseu e com carruagens de fogo, com carros de fogo, cavalos de fogo, e o redemoinho, e a glória de Deus pegou Elias e levou Elias embora. Subiu. E esses meninos estão caçando. Será que você, Eliseu, você tem poder igual ao teu mestre? Então sobe. Se você tem poder igual ao seu mestre, então sobe, né? Então é um perigo muito grande. Aí é um perigo muito grande. O calvo também é uma comparação, porque eu não sei por qual razão que Eliseu não tinha muito cabelo. Tem gente que é calva mesmo que não tem muito cabelo. Tem gente que corta o cabelo em devoção ao Senhor, no sentido de não, eu vou ficar careca porque eu quero que Deus seja a minha cobertura. Eu não sei por que razão que Eliseu era careca, mas ele era careca. E os rapazes aqui, eles estão fazendo uma comparação de Elias com Eliseu, porque Elias era cabeludo. E de uma certa maneira, quando você vê na história, o cabelo tinha a ver com o poder de Deus. Sansão era um cara cabeludo porque ele tinha o poder de Deus, o poder estava baseado nessa obediência e não cortar o cabelo de Sansão. Então, de certa maneira, quando eles veem um profeta careca, né, eles começam a gritar, sobe calvo. E mais uma vez, isso aqui é o que? É uma comparação. E eu quero trazer uma lição para a gente hoje, pessoal. Se você está anotando, isso é bom anotar. A comparação é o câncer do corpo de Cristo. Isso eu ouvi outro dia. A comparação é o câncer do corpo de Cristo. Por quê? Porque quando você compara, você faz um mal tremendo, né? Vocês que têm bastante filhos, vocês entendem isso. Quando você compara um com o outro, é terrível. Se você tem irmãos e você cresceu a sua vida sendo comparado, mas a sua irmã, na sua idade, já tinha entrado na faculdade de medicina. Se você
fosse igual a sua irmã, você ia estudar naquela escola. Se você fosse... Então, sabe, essas comparações, elas são terríveis. É claro que você compara para você buscar bons exemplos, mas tem uma comparação patológica, uma comparação desses meninos aqui, era uma comparação maléfica, uma comparação demoníaca. Por quê? Porque ele estava comparando para debochar desse profeta Eliseu, falando que ele não se comparava com o mestre dele, que era o Elias, né? E aí, essa comparação, sabe, eu até penso assim, né? Quando uma igreja tem mais de um pastor, não fica comparando, o povo fica comparando. É que o pastor Joel comparando com o pastor Daniel comparado com a pastora Isa, e esse tipo de comparação não é muito saudável. E, aliás, você precisa ver a fonte dessa comparação, porque ela pode ser até algo maléfico e demoníaco, né? Que separa, que cria partidos dentro da igreja. Isso está errado. A Bíblia fala que não é para criar partidarismo. Lá em Coríntios tinha esse problema. Eles falavam, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Jesus, não, eu sou, sei lá, de quem. E o que acontece? Isso é comparação. Não faça comparação maléfica. E aí, então essas palavras de desprezo que esses meninos, esses rapazes estão fazendo, eles não estavam fazendo exatamente para o profeta, mas eles estavam fazendo para o próprio Deus. Isso é grave, muito grave. E aí a gente vê na continuação do versículo, né, que o versículo 24 fala assim, voltando-se, olhou para eles e o amaldiçoou no nome do Senhor. E aí fica uma questão complexa aqui, né, porque a gente pensa assim, então quer dizer que é melhor não mexer com esse pastor não, porque se ele me amaldiçoar, o bicho vai pegar, né? Então, assim, não estou falando disso, pessoal. Eu estou falando o seguinte, quando o profeta olha para esses rapazes e ele amaldiçoa em nome do Senhor, eu queria dizer para vocês que a gente poderia reformular essa frase dizendo o seguinte, o profeta olhou para eles e pediu a justiça, que a justiça de Deus fosse feita contra esses meninos. Por quê? Porque para nós cristãos, para nós que amamos a Deus, a justiça é boa, a justiça é salvação, a justiça é perdão, a justiça é graça. Mas para aqueles que estão idolatrando Baal, que estão idolatrando ídolos feitos por mãos humanas, peças de ouro, esses aí, para eles a justiça de Deus é maldição. Para eles a justiça de Deus é inferno. Para eles a justiça de Deus é amarga. E é para eles a justiça de Deus vai consumir e levar eles para um castigo eterno. Você entende? O que para nós é bênção, para eles é maldição. Então, quando o profeta olha para esse rapaz e amaldiçoa, para os meninos, essa palavra era maldição. Mas para nós que somos de Deus, a justiça de Deus é bênção. Você entende o que eu estou falando? Então, assim, essa maldição, o profeta não está lançando uma maldição em cima dos rapazes. O profeta está falando assim, Deus, faz a tua justiça, para que a tua justiça prevaleça, para que esses meninos aprendam com a tua justiça, para que a alma deles seja justificada. Entendeu? Então, assim, não é maldição, não precisa ter medo. O pastor não vai amaldiçoar a tua vida se você falar contra ele. O pastor não vai mandar nenhuma ursa para acabar com você. Isso não existe, tá? Olha para esse texto e procura os princípios, tá bom? Então, as duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. E aí, vamos passar para essa questão, né? E é importante a gente entender que isso aqui, se você estiver anotando, anota. A gravidade do castigo tem a ver com a gravidade do crime. A gravidade do castigo tem a ver com a gravidade do crime. Então, assim, se você pecou contra o Senhor, se você cometeu um delito, um pecado grave, as consequências desse pecado grave são consequências graves. É isso que eu estou querendo dizer, né?
Então, assim, existe diferença entre você mentir que você não tem dinheiro, sendo que você tem? É mentira? É mentira. É pecado? É pecado. A consequência disso é grave ou não é grave? Aqui na Terra não é tão grave. Agora, se você matar alguém aqui na Terra, é grave. Eu estou falando assim, para Deus, a gente sempre fala assim, mas para Deus não tem pecadinho e pecadão. Não. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Mas a gente precisa entender o quê? Que a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Para Deus é isso. O pecado te leva à morte. Então você precisa consertar o seu pecado. Você precisa buscar a restauração da sua vida. Você precisa ter Deus como Senhor e único Deus da sua vida, né? Então, o que eu quero dizer com o que a gente entende com essa situação das ursas é que Deus castigou os meninos com a gravidade do crime que eles cometeram, porque eles não falaram mal só de uma pessoa, eles falaram mal do próprio Deus. E aí eu quero trazer aqui essas ursas aqui, esse castigo, para que a gente entenda uma coisa. Toda vez que vai começar um projeto, uma missão, os erros que são cometidos nesse começo da missão, eles são punidos com severidade. É muito severo a punição de Deus. Vamos pensar, por exemplo, no projeto Igreja. Quando Deus começou o projeto Igreja em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre as pessoas e dá o início da igreja primitiva. Lá em Atos 5, a gente tem uma dessa situação abominável, essa situação a gente chama de exagerado, né? A gente pensa assim, acho que Deus deu uma exagerada, não precisava de tudo isso. Mas assim, sempre que começa um ministério, uma missão, é muito importante que a correção nesse início seja severa, porque para as pessoas aprenderem que isso aqui é de Deus. Então, quando a igreja primitiva estava começando, o que aconteceu? Ananias e Safira, lembra? Atos capítulo 5. Ananias e Safira, eles falaram que iam ofertar, iam trazer uma oferta para o Senhor, e eles entregaram só metade. Para a gente foi um exagero de Deus. Por quê? Porque o dinheiro era deles. Eles podiam fazer o que eles quisessem. Eles ainda estavam dando metade. Metade é bastante. Mas assim, mais uma vez, a gente entende o quê? Que Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa da sua obediência. Se você falou que vai dar tudo, então dê tudo. Para Deus, o dinheiro não significa quase nada. Aliás, o dinheiro se torna até um inimigo dele, porque as pessoas idolatram o dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa da sua obediência. E aí, naquele início do projeto Igreja, houve um pecado grave de mentira e de desobediência para com Deus, para com o templo. E aí, o que acontece? Ananias, pumba, cai morto no chão. E aí, essa filha aparece lá e o Pedro fala assim, você está entregando tudo? Estou entregando tudo. Pumba, cai morto no chão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que todo o início de projeto, de missão, é importante. Os pecados, a correção de Deus, ela é severa para que fique marcado que aquilo ali é uma missão do próprio Deus. Aqui a gente está vendo o início do ministério de Eliseu. Eliseu está começando o seu ministério agora. Ele só fez uma purificação da água e aí ele está indo para um outro caminho e os meninos começam a zombar dele. E aí essas palavras de desprezo para com Deus e para com o profeta trouxe uma justiça radical, medidas radicais no início do ministério. E eu vou mais além, pessoal, eu vou mais além. A gente acabou de sair da Páscoa. E eu penso que a missão de salvar o mundo, começada por Jesus Cristo, começou na sua morte. As duas ursas despedaçando esses 42 meninos tem a ver com a cruz de Cristo. As chicotadas que ele levou, o desprezo dele, o abandono dos seus discípulos, os socos que ele tomou na cara, a coroa de espinho, a sede que ele sentia, os cravos que pregaram ele na cruz, as chicotadas, o próprio carregar a cruz até o Calvário. E eu penso que a ira do Senhor, assim como as ursas despedaçaram aqueles meninos,
a ira do Senhor veio sobre seu próprio filho para que iniciasse o projeto de salvação da humanidade. Então eu entendo algo muito profundo nessas ursas saindo daqui despedaçando esses rapazes. Eu entendo que o sacrifício foi grande. É claro que Deus não tinha prazer em despedaçar os rapazes com 2 ursas. Não teve prazer. Mas isso teve que ser realizado para que a justiça de Deus fosse plantada logo no início do ministério de Eliseu, para que as pessoas entendessem que o início de um projeto, de uma missão, é muito importante. Então pense nisso, isso é muito importante. Vamos lá, capítulo 3. Capítulo 3, então, ele começa falando do Jorão, que se tornou rei de Israel, no 8º ano de Josafá. Ele reinou 12 anos. E ele fez tudo que o Senhor reprova, e ele copiou o seu parente Jeroboão. E a única coisa que ele fez boa foi que ele derrubou a coluna sagrada de Baal, né? Que o pai dele tinha levantado. Versículo 4 fala que Messa é o rei de Moabe. A gente sabe que os moabitas, eles se rebelaram contra o rei de Israel. Mesmo ele dando tributo, ele se rebela contra o rei de Israel. Versículos 6 a 10, a gente vê que o Jorão teve essa ideia de invadir a terra de Moabe e pegar uma terra de volta. E aí Jorão, ele faz uma aliança com Josafá. Então, o reino de Israel o reino de Judá faz uma aliança com o reino de Israel. Aliás, o contrário. O reino de Judá, de Israel, faz o reino de... Não, é isso mesmo. Jorão é de Israel, Josafá é de Judá. E ele faz uma aliança e também aliança com o rei de Edom. Eles marcham 7 dias para ir atrás dos moabitas. E aí só que acabou a água, né? E o exército que eles tinham separado estava sem água. E aí o Josafá, então, teve a ideia. Será que tem algum profeta que a gente pode consultar aqui? Alguém lembrou de Eliseu e eles foram falar com Eliseu. No versículo 13, o rei de Israel se volta para falar com Eliseu. Só que o Eliseu olha para o rei de Israel e ele fala assim: que tenho eu contigo, né? Versículo 13 diz assim: o Eliseu diz assim: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe, né? Então, assim, para o rei de Israel, o Eliseu, ele vem aqui com uma palavra bem dura e fala assim: ó, já que você tem seus profetas, então não vem buscar o Deus de Israel, né? É engraçado que a gente é muito assim, né? A gente faz tudo com a nossa própria força, a gente faz tudo do nosso próprio jeito, e depois que o bicho pega, depois que a situação ruim aparece, a gente clama a Deus: oh, Deus, me ajuda, né? Você não buscou Deus sua vida inteira, você não foi na igreja, você não leu a palavra, você não deu dízimo, você não deu oferta, você não serviu ao Senhor, você não dedicou nada. E o dia que você precisa, você vai chamar a Deus e você acha que ele vai te ouvir? Sabe? A gente precisa ter esse tipo isso aqui não é nem uma profecia, isso aqui é simancol, mano. Tem que ter um simancol. Se você não está buscando a Deus, o que Deus tem contigo, né? Mas para aqueles que buscam a Deus, Deus é o Deus deles, né? E aí eu vejo aqui que o Eliseu não quis falar nada com o Elias, porém, o Eliseu não queria falar nada com o Jorão, que era o rei de agora. Mas o rei insistiu e ele falou que os reis estavam juntos. E aí o versículo 14, o Elias, ele é interessante que ele fala assim, ó, em respeito a Josafá, o rei de Israel, de Judá, eu vou falar com você. Então é interessante essa ideia de que a reputação de Josafá, eu queria falar um pouco isso, a reputação nas nossas vidas, ela é muito importante. Você não basta você pensar certo, você tem que agir certo e as pessoas têm que ver que você agiu certo. Então, Josafá, ele tem um histórico de alguém que buscou o Senhor na sua vida inteira, alguém que dependeu do Senhor, alguém que buscava a palavra do Senhor através dos profetas.
Então, por causa de Josafá, o Eliseu falou assim, não, então, por causa de Josafá, eu vou respeitar e eu vou falar. Então, é importante você valorizar a sua reputação. É importante você compartilhar as bênçãos que você recebeu. É importante você ser bem quisto no lugar onde você está. Né? É importante você entender que Deus fala assim, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Mas que obra que você está fazendo se você fica isolado, se você não confia no Senhor, se você quer a bênção do Senhor, mas você não serve, entendeu? Eu acho que a gente tem que servir, a gente tem que se dedicar às pessoas, ajudar as pessoas, e esse serviço abençoa as pessoas. Nós temos que entender que nós não somos insubstituíveis, aliás, nós somos substituíveis, e nós temos que ser inesquecíveis, né? Então, a gente tem que ser substituível no sentido de quê? De que você, ali no seu cargo, onde você está servindo, você não é insubstituível. Se você sair de lá, uma outra pessoa vai aparecer, né? Mas você tem que ser inesquecível, ou seja, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fez, tem que ser lembrado, a sua reputação, a sua dedicação, o seu esforço, a sua devoção, o quanto que você se doou para isso, para essa obra, para esse ministério, né? Então você tem que ser inesquecível. Versículo 15 a 19, então, o Elias fala, traz um arpista aí, vamos tocar um louvor aí, que a presença de Deus vai falar. E aí a presença de Deus vem, a palavra do Senhor vem através do Eliseu, e o Eliseu fala assim, cavem cisterna, não vai ter chuva e nem vento, mas vocês vão estar cheios de água, porque eles estavam precisando, estavam com fome, estavam com sede e não tinha água. E é uma promessa de vitória, versículo 19 dá uma promessa de vitória para essa batalha que os 3 reis unidos iam fazer. E aí, é interessante que o versículo 20, ele fala assim, na hora do sacrifício matinal, é interessante isso, na hora do sacrifício, o que é o sacrifício matinal, né? Na verdade, o sacrifício matinal era aquela primeira oferta de gratidão que as pessoas davam ao Senhor. E eu penso que a oferta matinal talvez seja essa nossa dedicação, hoje em dia, de fazer essa devocional matinal e de estar buscando ao Senhor pelas manhãs, né? E aí a gente vê que a água veio, né? A água veio, muito interessante, a água veio, desceu em direção a Edom e alagou a região. E é muito interessante, eu que fui lá para Israel, eu percebi e eu aprendi do meu professor Saião o seguinte, as montanhas nessa região, por conta da terra ser muito seca, a terra se torna quase que impermeável. E aí as grandes chuvas que acontecem lá nas montanhas descem enxurradas de água para os vales. E eles estavam aqui num vale. E aí a chuva, eles não viram vento nem chuva, mas a água que choveu lá na montanha desceu até eles e encheu as cisternas. As cisternas são poços de armazenamento de água. A cisterna hoje chama caixa d'água, né? Então é um lugar onde armazena a água. E aí a gente vê que houve, então, mais um milagre do Senhor em a água vir para ele. A reação de Moabe, eles ficam alarmados, se preparam para a guerra. A água, como eles estavam vindo da montanha, os moabitas, eles olharam o reflexo e falaram, nossa, morreu todo mundo, aquilo ali é tudo poça de sangue, né? E eles falaram, vamos saquear tudo e vamos pegar as coisas. Quando eles desceram, pelo contrário, a união dos 3 reis estava mais forte, o exército estava mais forte, porque agora eles tinham água e eles tiveram vitória sobre essa batalha. E aí a gente vai para o capítulo 4. Vamos lá, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Aí começa aqui a história de certo dia. Só que eu pulei alguma coisa importante aqui, mano. Isso, capítulo 4. Então, no capítulo 4, Eliseu encontra com a viúva, aumenta o azeite da viúva, né? Essa viúva, ela fala para o Eliseu, é isso mesmo, a viúva fala para o Eliseu, o teu servo, meu marido morreu,
né? E era alguém próximo de Eliseu, né? E os credores estão vindo aqui pedindo a dívida do meu marido e os dois eles querem levar os meus maridos, né? E aí o Eliseu vê que essa mulher está pedindo ajuda e aí o Eliseu então resolve ajudar essa mulher. Falou: o que você tem em casa? Ela falou assim: olha, eu só tenho uma vasilha de azeite. E aí o Eliseu falou o seguinte: então pede emprestado para os seus vizinhos as vasilhas dos seus vizinhos, entre com os seus filhos na sua casa, fecha a porta e começa a encher as vasilhas, né? E eles começaram a encher até que encheu todas as vasilhas. Quando encheu a última vasilha, o azeite parou de encher. E aí a mulher vai até o Eliseu fala assim: ó, agora vende esse azeite e paga suas dívidas, né? Então, é muito interessante. O que eu tenho falado assim, esses textos, essas historinhas que a gente está ouvindo, a gente tem que tomar cuidado com essas historinhas para não criar regra. Porque se você pegar uma historinha dessa e criar regra, você corre o risco muito grande de criar heresias e desviar da palavra. Por exemplo, essa mulher pediu emprestado para os vizinhos, então eu vou fazer o seguinte: vou pedir dinheiro emprestado para os meus vizinhos, depois eu devolvo, e aí vai ser bênção para as pessoas. Não crie regra. Isso é criar regra, né? Vou pegar o que eu tenho em casa e Deus vai multiplicar, porque ele falou que multiplicou aqui, então ele vai multiplicar para todo mundo. Não. Olhe para essas histórias e encontre os princípios. Olhe para essas histórias e olhe para os princípios do que Deus quer ensinar para você. E não crie regra com essas histórias. Então, vamos lá. Vamos procurar os princípios aqui nesse texto. Primeiro princípio. Essa mulher, no momento de dificuldade, o que ela fez? Ela buscou o profeta. E quando se busca o profeta, está se dizendo o quê? Que ela confiava em Deus. Essa mulher confiou em Deus. Em meio à dificuldade, ao invés dela confiar na sua própria força, ao invés dela ficar desesperada, ao invés dela agir batendo no credor, matando o credor, não. O que ela fez? Ela foi buscar a Deus, através do homem de Deus. Então, é importante, primeiro princípio, na dificuldade, confie em Deus, né? Na dificuldade, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Segundo princípio que eu vejo aqui nesse texto, é que essa mulher, a gente precisa aprender a olhar primeiro para Deus e depois os seus problemas, né? Tem aquela frase: não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus, né? Então, ao invés de olhar, não olhe para os problemas, mas olhe para Deus, né? Olhe para Deus. Deus é a solução. Deus é poderoso. Deus ele é muito maior do que tudo isso, né? Então, assim, confia em Deus. Ao invés de olhar para o tamanho do seu problema, olha para o tamanho do seu Deus. Terceiro princípio que a gente olha aqui. Deus vai usar aquilo que você tem, né? Então, assim, a gente talvez não tenha muito, talvez a gente não tenha muita capacidade, talvez a gente não tenha muito, sabe? Eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muita coisa aqui, mas eu sei fazer dorayaki. E aí, quando você faz dorayaki, então vamos vender dorayaki e Deus vai abençoar através do dorayaki. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando a gente está numa crise e a gente busca o Senhor, a gente fala: Deus, o que eu posso fazer, né? Vou fazer máscara. Eu vou fazer, sei lá. A gente precisa entender dentro da nossa situação o que eu posso fazer para melhorar. Isso vem depois de buscar Deus, né? Deus está perguntando: o que você tem? E aí você fala: eu não tenho nada, eu tenho só minha fé. Ótimo, você tem a tua fé. A tua fé é bastante coisa. E aí Deus faz milagres através da tua fé. O que eu estou dizendo com tudo isso quando você olha para histórias como essa, você tem que tomar cuidado para não criar regras para a sua vida, mas tenta encontrar os princípios que te levam para fazer aquilo que Deus tem falado para você. A partir do versículo 8 e 9, começa uma outra história. A história da mulher de Sunem, a sunamita, né? Uma mulher rica, insistiu que fosse tomar refeição na sua casa. Então, ela sempre dava comida para o profeta e ela até construiu um quartinho para que o Eliseu, toda vez que aparecesse lá, ele pudesse descansar lá naquele quartinho. O profeta fala assim: deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu orar pela sua vida. Ela falou: não precisa não. Deus tem me abençoado muito e eu recebo proteção aqui na minha cidade, então eu
não tenho, não preciso de nada. Mas aí ele insistiu e falou com Geazi, que era o seu trainee, né, a pessoa que ele estava discipulando. E aí o Geazi falou assim: então, essa mulher ela não tem filhos e o marido dela é meio idoso, né? E aí o Eliseu, então, no versículo 15 e 16, ele traz essa palavra profética para essa mulher. Por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. De certa forma, a mulher diz assim: não, meu senhor, não faz isso, não vai me iludir com essas histórias, né? Não precisa dessas coisas, né? Mas foi uma palavra profética e realmente aconteceu. Essa mulher, ela teve um filho, deu à luz. Versículo 17, 18 e 19, 18 a 20, fala que o menino era pequeno, ele estava com dor de cabeça, na lavoura com seu pai, pede para ir com a mãe, quando ele chega lá, ele morre. O menino morreu. E aí essa mulher, ela claro, por dentro ela estava desesperada, mas o que ela fez? Ela não falou para ninguém que o menino morreu, ela pegou selou o burrinho e foi atrás de quem? Do homem de Deus, foi buscar a Deus, né? Foi até o homem de Deus, chegou lá, ela na sua angústia, ela abraçou os pés do profeta, né? E o Geazi queria tirar ela, mas não, deixa ela tá no momento de angústia. E aí essa mulher faz uma reclamação para com o profeta, né? Falando, eu falei para você não me iludir, agora você me iludiu, né? E aí a gente vê que o Eliseu falou que ia dar tudo certo, que as coisas iam se contornar para o bem. O Eliseu, então, se dirige para o lugar onde o menino está morto, lá na casa dele. E aí diz o Elias para ir avisar e fazer alguma coisa, levou o cajado dele, deixou no rosto do menino. E aí no versículo 33 diz que o profeta Eliseu entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, né? Então isso aqui olhando para isso aqui, a gente precisa aprender sempre os princípios, o que a gente aprende com tudo isso, né? O que a gente tira com tudo isso. Não que toda vez que alguém estiver doente, você vai deitar em cima dele, não. Isso cria regra. A gente não cria regras, a gente aprende princípios, né? Toda vez que alguém estiver doente, vou mandar levar o meu cajado e deixar na cabeça dele. Não, isso é regra. Não crie regra, crie princípios, aprenda os princípios, né? Então, primeiro, confie no Senhor. O Eliseu se dedicou em oração, buscou o Senhor. Ele orou pela pessoa lá onde ela estava, ou seja, houve uma intercessão pessoal onde ele foi para lá, e aí o menino foi curado, né? Então, assim, olhando para essa história, o que a gente pode tirar de princípios? É muito importante a gente ter isso em mente, que olhando para essas histórias, nós temos que aprender os princípios. E o texto termina com versículo 38, diz que eles estavam passando por um tempo de fome, e os discípulos do profeta estavam reunidos com ele, e o Eliseu falou: põe o caldeirão no fogo e faça ensopado para esses homens. Eles foram, pegaram os legumes que eles acharam na trepadeira e jogou lá e preparou, jogou no ensopado. Só que quando eles forem comer aquilo ali, eles gritaram: homem de Deus, há morte nessa panela. Ou seja, algum daqueles legumes da região era venenoso e tinha infectado toda aquela panela. Então o Eliseu, versículo 41, ele pegou um pouco de farinha e jogou no caldeirão, e todos viram que houve mais um milagre da comida. Depois teve um outro milagre, porque um homem chamado de Baal Salisa, que é um lugar, trazendo para os homens, ele trouxe das primícias, dos grãos, né, que ele tinha feito 20 pães, e o Eliseu fala assim: entrega, sirva para todos. Só que não ia dar para todos, eram só 20 pães. Mas houve a multiplicação dos pães, e aí Deus abençoou e multiplicou os pães para ele. Mais uma vez, olhando para esse texto, o que você aprende de princípio e não de regra, né? Confiar no Senhor, olhar para soluções simples. Às vezes as soluções são mais simples do que a gente imagina. E talvez a busca pelo Senhor seja a busca mais simples. A leitura da palavra seja algo mais simples. Ir para a igreja seja uma solução mais simples.
confie no Senhor e que Deus abençoe a sua vida e a gente se vê amanhã, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã. Não, mentira, cara. Não, gravei.